Então, vamos lá, galera. Nossa semana 6, aula de recuperação de áreas degradadas. Então, dando continuidade às aulas anteriores, a gente vai continuar falando sobre solos, né? Novamente, eu chamo a atenção para o fato, né? Por exemplo, vocês devem estar, mas ele vai falar de solos de novo? Né? E novamente, eu chamo a atenção para vocês que o solo é o ambiente, né? É a parte do sistema que é mais atingida em caso de degradação ambiental. Tá? Então, quando a gente pensa em degradação ambiental, a gente pensa na água, no ar, né? Mas o solo, talvez os impactos mais significativos seja em relação ao solo. Perda de solo por erosão, contaminação do solo por algum tipo de elemento tóxico, alguma coisa assim. Então, por isso que a gente vê bastante essa parte de solos. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de dar uma olhada no material que eu encaminhei para vocês, mas tem muito material lá do IFE do Paraná, se eu não me engano, né, algumas apostilas que eu encaminhei, e todas elas direcionam bastante a questão de solo, né, em recuperação de áreas degradadas, sempre o solo aparece mais em evidência. Então, é por isso que a gente tem essa necessidade de aprofundar nesses conceitos e definições relativas a solos. Eu não sei, falha minha mesmo, eu não sei se o projeto pedagógico do curso, nós temos uma disciplina, seja como eletiva, seja como optativa, de pedologia. Eu não lembro o fundamento de pedologia, algum tipo de coisa, alguma coisa do tipo. Eu não lembro de cabeça aqui, posso até dar uma pesquisada depois. Eu não lembro se tem uma disciplina específica de solos. Por isso que acho que essa minha preocupação de fazer um aprofundamento um pouco maior nesses conceitos de solo. Obrigado, Gabriela. Então, tem como optativa, né? Então, mesmo que a pessoa não faça optativa de pedologia ou solos, é interessante a gente dar uma certa profundidade nesses conceitos e definições relacionados à ciência dos solos, porque é nos solos que vão ocorrer a maioria, ou pelo menos os mais significativos impactos decorrentes de qualquer tipo de atividade humana, tá? Só lembrando, na aula passada, né, a gente falou, então, sobre os componentes do solo, né, que a gente chama de fases do solo, a fase sólida, composta basicamente pelos minerais, né, e matéria orgânica, a fase gasosa, que corresponde ao ar atmosférico que está presente no solo, né, a fase líquida, que corresponde à água, ou à solução do solo, né, que são os 3 componentes básicos do solo. Falamos um pouquinho sobre textura do solo, e lembrei vocês que textura está relacionado às frações predominantes do solo. Então, basicamente, a gente tem 3 frações: argila, silt e areia, e dependendo de qual percentual dessas 3 frações forem mais predominantes, o solo terá uma textura mais argilosa, ou mais arenosa, ou mais siltosa, ou variações entre essas três pontas de fração. Tá? Falamos ainda um pouco sobre os agregados do solo, né, a formação dos agregados do solo, que são, né, os torrões do solo, os agregados, que juntos, né, eles vão dar, né, origem ao que a gente chama de estrutura. A gente vai falar um pouquinho mais na aula de hoje também. Falamos um pouquinho sobre porosidade, macroporosidade, microporosidade. Falamos um pouquinho da importância da porosidade na densidade do solo. Tá? Então, os solos mais compactados geralmente são mais densos, e isso são fatores que prejudicam processos de infiltração, por exemplo. Falamos sobre a água no solo, principalmente a água higroscópica, ou seja, que está adsorvida às partículas do solo, né? A água capilar, aquela que se movimenta tanto do ponto de vista vertical, né, horizontal, ela sobe ou desce, a água capilar, por forças físicas, permite que a água suba, né? E a água gravitacional, que é aquela que desce por gravidade, que é aquela que ocupa os espaços maiores do solo. Então, e falamos também de capacidade de troca catiônica, que corresponde, né, às trocas de cátions e ânions entre as partículas, as cargas positivas e negativas que você tem entre as partículas e o solo.
tá? Então, é esse processo essa capacidade de troca catiônica que vai definir, né, quanto de disponibilidade de cargas, né, que vão estar disponíveis para servir como nutriente para a planta. É através da CTC que a planta absorve os nutrientes. Então, a partir dessas CTCs, que nós temos a entrada do cálcio, do fósforo, do potássio, do nitrogênio e de outros elementos, né, na forma de cargas, né, na forma de cátions, que vão entrar na constituição da planta. Tá? Então, a gente falou um pouco sobre isso na última aula, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ainda a esses conceitos. Vamos terminar falando desses conceitos. Praticamente hoje a gente termina toda essa parte de fundamentos de solo, né? Vamos terminar falando sobre a classificação dos solos, os principais solos que existem. Nós vamos usar uma classificação da Embrapa, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola ou Agronômica. Tá? Então, essa classificação é uma classificação nacional, uma classificação feita com base, né, em trabalhos, né, externos, né, fora do Brasil, mas é uma classificação brasileira, e essa distribuição, né, das classes de solo, né, é mais para efeito de conhecimento, é para que vocês tenham conhecimento desses nomes, e quando vocês ouvirem falar esse nome, vocês saberem que está se referindo, né, a uma classe de solo presente no Brasil. Não tem necessidade de vocês saberem saberem detalhes desses solos, mas é importante que vocês tenham conhecimento, né, do que está querendo dizer com isso, né? A que se refere quando se fala num vertissolo, num cambissolo, num litossolo, tá? Então, vamos lá para a nossa apresentação. Vamos fazer verificar aqui a nossa tela. Então, a princípio, então, na aula passada, nós falamos sobre com os componentes do solo, chamado as fases do solo, tá? Depois falamos sobre textura do solo, textura argilosa, né? Falamos sobre agregados e estrutura do solo, a importância de um solo bem estruturado. Nós vamos falar um pouquinho novamente hoje. Falamos sobre porosidade, falamos sobre densidade, falamos sobre trocas catiônicas. Então, basicamente, a gente viu, né, essa parte na aula passada. Todo esse material que a gente está utilizando, né, nas nossas aulas, né, esse curso de recuperação de áreas degradadas, a visão da ciência do solo no contexto do diagnóstico, manejo de indicadores de monitoramento e estratégia de recuperação de áreas degradadas, né, produzido pela Embrapa Solos, tá, em 2008, já está, não digo que seja velho, né, mas já tem 12 anos, aí, 13 anos de idade, mas eu acho que não tem nada acima disso. Então, esse material produzido pelo Silvio Roberto de Lucena Tavares. Então, é um material que já está disponível também lá na plataforma, se vocês tiverem interesse em acompanhar melhor lá, né, fazer uma leitura. Então, na aula anterior, nós falamos sobre características físicas do solo, seus componentes e fases, textura, agregado, estrutura, porosidade, densidade. Falamos sobre algumas características químicas, a CTC. Sumário de hoje, a gente vai falar sobre perfil e horizontes do solo, mais alguns atributos físicos, falar sobre a classificação dos solos e a função da prevenção da degradação. De que forma a gente pode, né, atuar na prevenção dos processos de degradação antes que eles se instalem na região. Então, o que a gente entende por perfil do solo? Então, o perfil do solo é isso aqui, é o perfil, é uma visão lateral do solo. É como se se fosse um bolo e você cortasse uma fatia e você consegue ver as camadas, os recheios, né, por uma visão lateral. Então, essa visão de bolo, né, como se fosse um bolo, é bem interessante para a gente entender, né, como se
como se visualizam esses horizontes. Importante, pessoal, a gente entender que existe uma diferença uma diferença bem marcante entre o que a gente chama de horizonte do solo e camada, né? Quando você fala para um geólogo sobre o horizonte do solo, ele tende a fazer uma careta, né? Porque para ele o que interessa são as camadas sedimentares têm mais significado para eles. Para o geólogo, falar em horizontes não tem um significado muito forte, porque os horizontes têm mais a ver com processos que a gente chama de processos pedogenéticos, né? Tem a ver com a pedogênese, e depende daqueles fatores que a gente avaliou em aulas anteriores, né? Lembra quando a gente falou sobre os processos de formação dos solos, né? Adição, né? Remoção, né? Transformação, né? Translocação. Então, esses processos que ocorrem ali é que vão levar a mudanças de um perfil para o outro, né? A alterações de um perfil para o outro. Então, aí você tem um conceitozinho que o perfil do solo corresponde a essa seção vertical, ou seja, um corte vertical, da superfície até a região intemperizada, né? Até a rocha intemperizada, e dispostas na forma de subseções que são paralelas à superfície, então existe esse certo paralelismo em relação à superfície, chamadas de horizontes pedogenéticos, que possuem atributos morfológicos, ou seja, forma, né, resultante dos efeitos combinados dos processos de formação do solo. Esses processos que a gente falou aqui. Então, o efeito combinado desses processos de adição, remoção, translocação e transformação é que vão, né, criar esses horizontes pedogenéticos. Então, não tem nada a ver com camada. Camada se refere a processos deposicionais, tem a ver com deposição. Tá? Isso não impede também que eu tenha um solo que se forme uma região sedimentar, onde houve deposição sedimentar, né, aquele sedimento se consolidou, né, solidificou, e depois processos pedogenéticos se instalaram ali em cima, e aí, a partir daí, você vai ter a formação dos horizontes que se devem a processos pedogenéticos, né? Então, aqueles efeitos combinados de adição, remoção, translocação, transformação, e por aí vai. Os horizontes, então, são essas subseções, né, do perfil que são paralelas. Então, você tem, né, a sua superfície, e você tem essas linhas que são paralelas, essas superfícies que são paralelas, né, com características morfológicas, atributos físicos e químicos e mineralógicos distintos. Então, em que eu posso fazer uma distinção entre um e entre o outro. O número de horizontes e as especificidades diagnósticas, às vezes, variam de acordo com os diferentes tipos de solo. E é claro, pessoal, que os diferentes tipos de solo são resultantes, né? Aí vamos lá, os fatores que determinam intervenientes na formação do solo. O material de origem, o clima, o relevo, né? O relevo ou topografia, né? Micro-organismos. Então, todos esses fatores vão definir tipos de solos diferentes. O fator tempo, né? Então, todos esses fatores aqui vão definir, né, o que é diferente, não o que vai ser diferente de um para o outro. Uma camada já é uma seção do solo que se diferencia das demais em seus atributos morfológicos, ou seja, né, você tem diferenças morfológicas que tem a ver com a característica do material herdado, ou seja, o material acumulado, em contraposição aos horizontes, que se diferenciam em função dos processos pedogenéticos, aqueles processos que a gente falou: adição, remoção, translocação e transformação. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Então, os horizontes, houve processos pedogenéticos que atuaram ali. Esses processos pedogenéticos é que vão determinar características morfológicas ali. Já as camadas, elas são resultantes da acumulação e da deposição de materiais que vão ter características, né, iguais, né, características, né, semelhantes, né, em cada camada.
Tá? Então, essa basicamente é a diferença entre horizonte e camada. Tá? Tem que ter muito cuidado, inclusive, nisso no campo, de você achar, você está olhando uma horizonte do solo e confundir aquilo como sendo uma camada do solo. Tá? Então, aquele corte de estrada que a gente tem lá indo para o 41, quando está chegando no 41, ali no quilômetro 47, aquele corte grande de estrada, você tem ali duas camadas grandes, que são perceptíveis, uma mais arenítica e outra mais argilosa, que mostra que você tem duas camadas diferentes ali. Né? Se a gente for acompanhar os trabalhos do Cleiton, a gente poderia dizer ali que pode ser que sejam a formação Barreiras na parte de cima e o que eles chamam de formação Rio Doce, a parte de baixo. Não tenho certeza dessa afirmação. E aí você vê que em cima da formação Barreiras começa a se estabelecer processos pedogenéticos. Então você já vê um horizontezinho aqui mais rico em matéria orgânica, você já vê alguma diferenciação. Então, são processos pedogenéticos que estão se instalando em cima de uma rocha sedimentar, tá? Então, essa é a diferença básica. Então, aquilo tudo não é solo, né? Aquilo não são horizontes do solo, aquilo são camadas, né, que representam, né, eventos diferenciados. Ali pode ser a mesma formação, mas com duas faces diferentes também. Não vou entrar em profundidade nessa parte, tá? Aqui alguns horizontes de algumas classes de solo, né? Então, quando você vê as duas letras juntas, né? Por exemplo, aqui AC, você tem o A em cima e o C aqui embaixo, significa dizer que isso aqui é uma transição, né? Uma parte que está tendo uma transição, uma passagem, né, gradual do A para o C. Né? Aqui você tem um outro caso, aqui nesse caso você tem um C1 e um C2, né? Então aqui você tem um horizonte BI, tá? Isso aqui é esse aqui é um B plênico, se eu não me engano, né? Um BT aqui. Então você tem algumas diferenças. Isso aqui, pessoal, é mais para a visão dos agrônomos que conseguem perceber essas variações aqui, né, essas variações que para nós elas não têm muito significado, elas não têm muita importância para nós. Ele consegue perceber por variações no teor de argila, por exemplo, se você está num horizonte ou no outro. Então, para nós, né, isso não tem muito significado, mas para eles é bem evidente essa diferença de um horizonte para o outro. Então, aí a gente teria, né, nesse caso aí, né, para a nossa visão mais simplificada da coisa, o horizonte O, que é o horizonte ou camada orgânica superficial, constituído de detritos vegetais, substâncias úmicas acumuladas na superfície em ambientes bem drenados. O horizonte H não é todo solo que apresenta esse horizonte, não, pessoal. Inclusive, em algumas publicações, raramente você vai ouvir alguma referência a esse horizonte H. É um horizonte, é uma camada orgânica, superficial ou não, formada por acumulação de resíduos vegetais depositados sob condições de baixa aeração e saturação de água. Então, seria, né, a gente poderia até chamar de serrapilheira, né? Que é aquela matéria orgânica ainda que não está muito decomposta, mas que estão depositadas sobre o solo. O horizonte A, aqui já é um horizonte importante, aqui você tem uma mistura de material mineral, então aqui você já tem aquela fração mineral, né? Então aqui você já tem areia, você já tem silt, né? E argila, né? Os três, né, as três componentes mais importantes aqui, lembrando que silt, argila e areia se refere à dimensão da partícula, tá, pessoal? Que ele pode vir adjacente, ou seja, logo depois do horizonte O ou do horizonte H, onde ocorre grande atividade biológica e aporte de matéria orgânica, o que confere uma coloração escurecida. Então, o horizonte A já é aquela camada já enriquecida em matéria orgânica e, portanto, tem cores mais escuras, mais cinzentas, pretas, em função
da acumulação da matéria orgânica, que ela, né, veio dos horizontes superiores, da camada A, ou do horizonte O, ou do horizonte H. Esse horizonte E aqui também não é comum, né, um horizonte mineral resultante de intenso processo de perda de argila. Então, aqui, outro processo predominante, você vai ter uma perda de argila, né, compostos de ferro e alumínio, ou matéria orgânica subjacente ao horizonte A. Então, está abaixo do horizonte A. Não é também um horizonte muito comum de ocorrer, né, numa situação mais simplificada, como é o nosso caso. Depois aí aparece o horizonte B. Então, no horizonte B, nós já temos aqui um mineral subjacente, ou seja, abaixo do horizonte A ou do horizonte E, constituindo o horizonte de maior desenvolvimento pedogenético, com maior concentração de compostos de ferro e argila minerais e menor quantidade de matéria orgânica ou nenhuma. Então, aqui, né, a matéria orgânica, ela praticamente não tem. Então, a tendência é de que esse horizonte sempre tem uma cor bem diferenciada do A. Enquanto o A é mais escuro em virtude da presença de matéria orgânica, né, o horizonte B é um horizonte mais mineral, né, onde você tem uma presença maior de minerais. O horizonte C é um horizonte mineral com material inconsolidado, ou seja, material solto, pouco afetado por processos pedogenéticos, ou seja, sofreu pouca pedogênese, e que ainda apresenta algumas características morfológicas da rocha original, do material parental. Então, aqui a gente poderia dizer que é um horizonte de transição, né? Seria a rocha decomposta, então a gente poderia chamar de um regossolo, né? E chegando no R, que é a camada mineral do material consolidado. É a rocha, constitui o substrato rochoso contínuo ou praticamente contínuo. Então, é a rocha-mãe, né? Então, alguns chamam de rocha-mãe, e em alguns casos também é chamado de bedrock. Tá? É só lembrar da cidade dos Flintstones. E sei que isso é coisa dos baby boomers, ou seja, pessoas que têm a minha idade, que vão se lembrar do que é Bedrock, né, que é a cidade dos Flintstones, mas vocês que são mais jovens provavelmente não saibam quem é esse desenho animado, mas é bem interessante. Do ponto de vista científico, completamente obtuso, porque os dinossauros teriam convivido com os seres humanos. Então, sem explicação científica, é só desenho animado mesmo. Pessoal, só para a gente já está com meia hora de aula aqui, alguém me dá um retorno aí se a aula está ocorrendo normalmente, se as imagens, se eu estou aparecendo, se a imagem está boa, se o som está bom, porque semana passada o Edil ficou 1 hora dando aula sem saber que ninguém estava vendo nada, ninguém estava escutando nada. Tá tudo alguém bem. Pode me dar um retorno? Galera? Tudo certo, Wagner. Tá certinho? Beleza, Gabi. Que eu fiquei preocupado semana passada com esse negócio do Edil. Aqui, apenas mais uma amostra aqui, pessoal. Então, você tem o horizonte O ou H, né? Então, o O seria essa camada orgânica pouco ou não decomposta, que a gente chama de serrapilheira, então seria o O. O H seria o horizonte ou camada de constituição orgânica, né, que sofreu, né, já tem uma certa matéria decomposta. Aí você tem o horizonte A, que é o horizonte mineral de coloração escura devido à presença de matéria orgânica. O horizonte E não é comum em todas as rochas, é um horizonte mais claro, onde você tem perda de argila. Aí você tem as transições, né? Pode ser do A para o B ou do A para o E, né? Então você tem essa transição, ou do B para o A ou do B para o E. Então aqui você tem essas transições que podem ocorrer. E aí você tem o B. Né? Às vezes pode ocorrer situações que esses dois nem apareçam, já sai direto do A para o B. É um horizonte mineral com máxima expressão pedogenética, ou seja, onde os processos pedogenéticos foram mais intensos, e aí você pode ter uma transição ou não
para a rocha já decomposta, que é o horizonte C, né? Mas com pouca pedogênese, mas já está bem decomposta, até você chegar ao R, que é o substrato rochoso. Então, esse é um perfil típico de solo, né? Então, aquele modelo básico, né, que a gente tem lá o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e o horizonte R. Então, basicamente, a gente teria isso. Então, um horizonte A, numa mistura de material, predomínio só de matéria orgânica, mais matéria mineral. O horizonte B, praticamente de material mineral, sem muita matéria orgânica. O horizonte C, que seria a rocha decomposta, a rocha em decomposição, e aqui a rocha mãe, né? Ou o bedrock. Então, basicamente, a gente teria... E aí, nesse caso aqui, para agronomia, você tem algumas variações em função de alguns processos pedogenéticos que, para nós, não tem muita importância. Então, para nós, na geologia, é mais importante a gente saber que existe essa diferença, né? Esses horizontes determinam processos pedogenéticos que atuaram nesse solo, e a gente não deve confundir isso com camada, com processos sedimentares de deposição. Tá? A transição entre os horizontes. A transição é a passagem, né, de um horizonte para o outro. Então, essa passagem, ela pode ser abrupta, né, ou seja, de uma vez, ela pode ocorrer de uma vez, quando a linha que separa os dois horizontes é com menos de 2,5 centímetros. Então, quando você passa de um para o outro, né, e essa transição que tem no máximo 2,5 centímetros, a gente fala que é uma transição abrupta. Ela pode ser clara se ela tiver entre 2,5 e 7,5 centímetros, pode ser gradual se ela tiver entre 7,5 e 12,5, e ela pode ser difusa se ela for acima de 12,5 centímetros. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar que da passagem de horizonte para o outro, tem uma imagem aqui que fica melhor da gente ver. Então, aqui, por exemplo, abrupta, né, a gente tem uma transição mais, a faixa aqui, ela é bem visível, né? Você tem uma transição aqui mais rápida, né? Mais de uma vez, né? A clara, você já tem um espaço maior aqui para ocorrer essa transição, tá? A gradual também você já tem um espaço aqui um pouco menor, e você tem, né, na difusa, praticamente você não consegue, né, perceber, não é mais difícil de você perceber a transição de um horizonte para o outro. Esse plano, né, de transição pode ser uma transição plana, né, pode ser uma transição ondulada, pode ser uma transição irregular, ou pode ser uma transição quebrada, inclusive com a presença de fragmentos da parte superior aqui embaixo, provavelmente por algum tipo de deslizamento, alguma coisa do tipo. Então, é assim que se dá a transição entre horizontes. Lembrando, pessoal, é transição entre horizontes e não em camadas. Tá? E esses processos de transição entre horizontes são referentes a processos ligados à pedogênese, ou seja, aos processos de formação do solo, remoção, perda, translocação e transformação. Tá? Não tem nada a ver com deposição, não tem nada a ver com processos sedimentares. Deixa eu pegar aqui. A cor do solo, uma importante propriedade do solo, tá? Uma importante propriedade do solo. Opa. Essa cor, né, assim como a cor dos minerais, é uma sensação visual causada pelo espectro eletromagnético, né, ou seja, né, as ondas, a luz branca visível, então a luz branca visível, quando ela atinge uma superfície, parte é absorvida e parte é refletida, o que a gente percebe como luz, como cor, né? Então, aquela faixa do comprimento do visível que a gente percebe,
né, como sendo corpo. Então, basicamente, é uma propriedade ligada à nossa capacidade de visualização, então envolve desde o nosso órgão sensorial, que é o olho, e a interpretação no cérebro, né, é um processo extremamente, né, complexo da gente entender. E a textura do solo, ela tem a ver com a relação entre areia, silt e argila. Geralmente a gente usa esses gráficos, né, depois que você faz uma análise granulométrica do solo, você joga esses dados num diagrama triangular desse tipo aqui. Então, nessa ponta aqui, por exemplo, você tem 100% de silt, nessa ponta aqui você tem 100% de areia, e nessa ponta aqui 100% de argila. Então, se você pega, por exemplo, um solo que tem 50% de argila, tem 20% de areia e 30% de silt, então vamos localizar aqui mais ou menos. Então, 50% de areia. Então, 100% de areia é essa linha, essa ponta, e a linha que corresponde a zero é essa de cá. Então, você vem contando ali, ó, 10, 20, 30, 20% de areia. Então, é basicamente essa linha aqui. Depois você tem 50% de argila. Onde é que está a argila? Argila 100% está aqui, 0% aqui embaixo, então você vem 10, 20, 30, 40, 50% de argila. Tá? Então você já sabe que o seu ponto está aqui, e aqui é argila, então é um solo argiloso. Mas você ainda tem 30% de silt. Então aí seu 100% de silt está aqui, 10, 20, 30%, as três linhas têm que cruzar no mesmo ponto, e aí você tem aqui como um solo argiloso, né? Se a gente tivesse um pouco mais de argila, por exemplo, seria muito argiloso, ou argilo arenoso, então vai depender desse percentual que a gente faz na análise granulométrica. Né? É claro que no campo a gente não faz isso, no campo a gente tenta fazer essa percepção manualmente, na ponta dos dedos, a gente tenta verificar, né, a presença de silt, de argila e de areia. Os agregados do solo, então a gente já comentou na aula passada, aqui é só para lembrar, os agregados do solo são compostos por partículas de areia e silt que se mantêm unidas pela ação das argilas e da matéria orgânica que atuam como cimentantes. Tá? E a estrutura do solo corresponde a essa organização e arranjo tridimensional dessas partículas sólidas primárias ou secundárias, que a gente chama de agregados do solo. Então, a estrutura do solo é como esses agregados e as partículas estão organizadas. Então, a gente, alguns fatores aqui que fazem esse processo de agregação, né? Pode ser por floculação de argila, pela expansão e contração das argilas ou dos solos. Então, o solo expande com água e ele contrai sem água. Esse processo vai, né, formando, né, esses agregados. A presença de matéria orgânica, o próprio sistema radicular das plantas, as raízes, né, a presença dos organismos e outros agentes cimentantes minerais. Então, esses agentes cimentantes, os organismos, o sistema radicular, a matéria orgânica, a expansão e contração das argilas, a floculação das argilas, atuam como agentes capazes de, né, juntar os agregados e as partículas sólidas primárias, né, formando o que a gente chama de estrutura do solo. Aqui só para a gente lembrar, então aqui a gente tem o agregado. Então a gente tem aqui o agregado que corresponde, né, aos poros, né, então areia, silt, argila, formando os agregados. Então o agregado seria essa partícula menor, e como esses agregados eles estão unidos, né, você vai ter a estrutura do solo. Então a estrutura do solo corresponde ao arranjo da areia, do silt e argila, que vão formar os agregados. Então a gente tem alguns tipos de estrutura laminar, né, lembra a estrutura das micas, né, formando lamelas, como se fossem, né, folhas, né? Então, você tem uma estrutura laminar. Você tem estrutura em blocos, ou seja, você tem vários agregados que estão unidos formando bloco, né? São resultantes de concentração de argila. Você tem aqui alguns que a gente chama de prismáticos, né? Quando as faces são mais ou menos definidas ou mais
colunares, né, típicos do Nordeste brasileiro, prismático e colunar, e granular, né, grão simples, como se fosse areia da praia, né, não tem uma estrutura bem definida, e massiva quando você tem uma massa coesa e uniforme. Então você tem o granular que seria o solo solto, né? Então esses daqui representam as estruturas mais comuns do solo. Né? Aqui a gente tem, então, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, é o sistema que é utilizado pela Embrapa, tá? Então, a Embrapa classifica os solos brasileiros, então, é um sistema morfogenético, ou seja, associa a gênese e a forma, então, é um sistema classificado na morfologia do solo, mas as classes por isso definidas têm base conceitual em processos pedogenéticos, então, processos de perda, de transformação, e aí você tem essa distribuição de solos, você vê que não existe uma coincidência com bacias sedimentares, com estruturas de cráton, ou com qualquer outro tipo de estrutura geológica mais evidente, né? Apesar de você conseguir observar aqui, por exemplo, na bacia amazônica, né, que é uma área sedimentar, você consegue observar que tem solos, né, que a gente chamaria os latossolos, né, nessa região aqui, que corresponde à área de bacia, mas em outras regiões é mais complicado você associar o tipo de solo ocorrente com a estrutura geológica. Então, aí você tem os argissolos, você tem os cambissolos, tiernossolos, espodossolos, gleissolos, né? Você viu que os gleissolos, eles são muito comuns, né, nessa região e os plintossolos também, na região como é que chama? Do Pantanal. Então, no Pantanal você tem os gleissolos e os espodossolos, que são solos hidromórficos, solos que se desenvolvem em áreas alagadas, né? Latossolos, luvissolos, neossolos. Neossolo, por exemplo, é muito comum no Nordeste, em função do clima semiárido, então são solos rasos, né? Os nitossolos, os planossolos, os plintossolos, organossolos e os vertissolos. Então, aqui são, né, os solos mais comuns, né, no Brasil, né, no sistema de classificação dos solos da Embrapa. Então, você tem essa classificação aí. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses solos. Lembro mais uma vez, pessoal, não pensem em tentar decorar isso, porque não tem sentido. O mais importante é que vocês compreendam como ele se forma, as características básicas dele, para efeito de entendimento. Mas é claro que se um dia vocês forem fazer qualquer trabalho relativo a isso, vocês vão ter que fazer uma pesquisa mais profunda. Tá? Então, os argissolos são constituídos por material mineral que tem como características diferenciais a presença de um horizonte B textural bem caracterizado, que é um horizonte com uma argila de atividade baixa, conjugada com saturação por bases e bases baixa e um caráter alumínico. Tá? Então, esses aí seriam os argissolos. Os cambissolos compreendem solos constituídos por material mineral, com horizonte B incipiente, fininho, ou seja, que não aparece tanto, subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial. Então, ele está abaixo de qualquer tipo de outro horizonte que ocorra aqui, né, na parte de cima. Então, os cambissolos. Os vertissolos são solos constituídos por material mineral com pequena variação ao longo do perfil, ou seja, os vertissolos não apresentam muita variação, né, ao longo do seu perfil. Os tiernossolos são solos constituídos por material mineral que tem como características diferenciais a alta saturação por bases. Então, uma classificação que talvez exija, né, o conhecimento ou uma análise química mais de laboratório, né? Os espodossolos são solos constituídos por material mineral com horizonte B espódico. Nem me perguntem o significado, porque eu não sei, não é minha área, né? Esse material eu retirei da classificação da Embrapa, mas tem vários termos que eu nem me dei ao trabalho de pesquisar, porque não me interessa, né? Que está abaixo de um horizonte eluvial. Então, eluvial é sempre que você vê eluvial, é um horizonte que recebe material.
e horizonte iluvial é onde sai material. Tá? Então, se você refere a um horizonte iluvial, é um horizonte onde você está tendo perda. O horizonte eluvial é um horizonte onde você está tendo, né, adição de material. Tá? Basicamente, seria essa a diferença. Então, argissolos, cambissolos, vertissolos, chernossolos e spodossolos. Os gleissolos são solos hidromórficos, então esse já é mais fácil de caracterizar, né? São típicos de áreas inundadas, são solos hidromórficos, que têm uma material mineral, mas apresentam o horizonte glei. O que chama de horizonte glei? Aquele horizonte mais escuro, né? Bem escuro, dentro dos primeiros 150 centímetros da superfície do solo, imediatamente abaixo do horizonte A ou E. Então, esse horizonte glei é um horizonte bem escuro, né, que são característicos de solos hidromórficos. Os latossolos, que correspondem à maioria dos solos brasileiros, são constituídos por material mineral, com horizonte B latossólico em avançado estágio de intemperização, devido às nossas características climáticas e clima tropical. Então, são solos muito intemperizados, são solos muito evoluídos, aqui, evoluídos no sentido de muito tempo, né? Como resultado de enérgicas transformações no material constitutivo, são solos que foram muito lixiviados, por isso são solos que não são muito ricos do ponto de vista de fertilidade, porque os processos de lixiviação comum nas áreas tropicais acabam carregando, né, levando embora uma grande parte dos nutrientes naturais da planta, que a planta necessita. Os luvissolos são solos minerais que não são hidromórficos, com horizonte B textural, com argila de atividade alta e saturação por bases também alta. Os neossolos são solos constituídos por material mineral ou material orgânico pouco espesso, que não apresentam expressivas alterações em relação ao material originário. Neossolo vem de novo, né? Então aqui se refere a um solo raso, a um solo que ainda está sendo produzido, está numa fase bem inicial de produção do solo. Então é um solo ainda está bem recente, que ainda não passou por todos os processos pedogenéticos que desenvolveriam o solo. Os nitossolos compreendem solos constituídos de material mineral, de textura argilosa ou muito argilosa. Os organossolos são solos pouco evoluídos, constituídos de material orgânico de coloração preta, né, muito escura ou brunada, resultante de acumulação de restos vegetais. Os planossolos, solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com horizonte superficial ou subsuperficial eluvial, de textura mais leve. E, por último, os plintossolos, solos minerais formados sob condições de restrição de percolação de água, sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade. Tá? E aí, então, a gente falou um pouquinho sobre cada uma dessas classificações. Aqui, exemplos dos latossolos, que são os solos mais comuns, principalmente aqui na nossa região, é o chamado latossolo vermelho distrófico típico. Então, é aquele bem característico de cor avermelhada, né? Essa cor vermelha se deve à presença de óxidos e hidróxidos de ferro. Então, você tem uma presença muito grande de óxido e hidróxido de ferro, que vão dar essa cor avermelhada, tá? Você vê que você não percebe muitas variações de horizonte, você não consegue perceber o horizonte. Então, eles são solos muito profundos, intemperizados, lixiviados, né? Que é o que caracteriza os latossolos, que são solos mais comuns. Aqui você já tem, né, um outro solo, um solo hidromórfico, né? É um solo hidromórfico que se caracteriza pela cor preta, então é um solo que constantemente é inundado. Então você percebe aqui já dá para perceber, né, uma certa diferença de um horizonte para o outro, mais escuro, né, e, né, a cor escura que se deve à matéria orgânica e ao excesso de água. Aqui você tem um outro solo, aqui é um cambissolo, né? Então você tem um cambissolo aqui típico, tá? Você vê que é um cambissolo que se desenvolve em cima de um material sedimentar. Então, aqui você vê que é um material sedimentar, uma rocha sedimentar, e a partir dela se desenvolveu, né, esse cambissolo aqui.
Aqui você já tem um nitossolo ou um neossolo, né? O solo praticamente você não consegue observar a presença de horizonte, você vê um processo de intemperismo mais intenso, uma certa concentração de matéria orgânica nessa parte inicial aqui do solo, né? Determinando aí talvez algumas características interessantes. A gente fecha, então, com aplicações. Onde é que a gente aplica, né, esses conhecimentos da física do solo em recuperação de áreas degradadas? Então, para áreas degradadas, onde é que a gente aplica esses conhecimentos? Principalmente em processos de prevenção, né? Prevenção de degradação. Então, para a gente prevenir. Então, a gente precisa saber, por exemplo, o momento adequado da função do teor de água do solo para fazer os preparos do solo, ou seja, mecanização, irrigação, né? Todos esses processos dependem de momentos adequados, né? Para evitar degradar a estrutura do solo, fazer o manejo adequado para a conservação do próprio solo e da água. Então, conhecer o solo significa conhecer como prevenir processos de degradação. Os conhecimentos da física do solo são importantes para quê? Para fazer o diagnóstico da área degradada. Então, se você é contratado por uma empresa para fazer um diagnóstico de uma área degradada, né, você vai ter que ter esses conhecimentos para avaliar, por exemplo, qual a espessura do horizonte A do solo, né, principalmente nas encostas, que você vai ter uma ideia do grau de degradação do solo, quanto já perdeu por erosão, né, se é um solo mais preservado. Isso é importante no diagnóstico. Né, para você ter informações sobre o selamento superficial. Né? O selamento é esse encrostamento da superfície, né? E constitui um grau, né, muito avançado de degradação. Esse encrostamento pode ser proveniente de mecanização excessiva, de circulação de máquinas, circulação de pisoteio de gado, né, que vai levar a processos de compactação e adensamento, né, que vai reduzir o volume do solo e consequentemente, né, levar a processos erosivos. Né? Para a gente entender o tipo e o grau de erosão, definir se é uma erosão do tipo laminar, se é uma erosão na forma de sulcos, ou se já tem instalado as chamadas vossorocas. Então, a gente conhecer a física do solo para a área degradada, a gente entender, né, buscar compreender qual é o tipo e o grau de erosão. E, ao mesmo tempo, buscar formas de você planejar como você vai se recuperar essa área. Então, a gente precisa conhecer a área, fazer um diagnóstico dessa área degradada, conhecer as características do solo, para que a gente possa produzir algum tipo de documento onde você planeje de que forma você vai buscar, né, recuperar aquela área, tornar aquela área, né, voltando lá no início das nossas aulas, né, se vai ser necessário fazer a chamada recuperação, ou a gente tem condições de fazer restauração, ou simplesmente fazer processo de reabilitação. Então, são todos esses processos aí que vão ser determinados por esse conhecimento da física do solo, né, de entender esses mecanismos de física do solo, de porosidade, de densidade, de estrutura, de agregados, de horizontes. Então, para a gente entender, para a gente fazer diagnóstico, para a gente fazer planejamento, a gente precisa ter esse tipo de informação, né, sobre o solo. Então, pessoal, era basicamente o nosso objetivo na aula de hoje, era terminar essa parte aí de física do solo, de propriedades físicas do solo, de atributos físicos do solo, né, para a gente iniciar na próxima aula falando sobre degradação do solo. Ou seja, quais os fatores que contribuem para a degradação, quais os principais tipos de degradação, e depois entrar na parte de formas da gente conseguir, né, reverter processos de degradação do solo. Tá? Então, fica aí, né, a vontade de vocês para vocês fazerem perguntas, né, sobre a matéria de hoje, sobre o conteúdo de hoje. Esse slide, essa aula de hoje, depois eu vou já jogar lá na nossa semana, na semana 6, e já vou começar a preparar a semana 7, né, hoje ou amanhã.
Perguntas, galera? Fiquem à vontade. Gabriela, acho que o tipo mais comum de transição, pela minha experiência, é a transição abrupta, né? Ou aquela gradual, tá? Pelo menos eu nunca vi, né? Apesar que não quando a gente vai treinando, quando a gente trabalha com geologia, a gente vai treinando os olhos para ver determinadas coisas. Então, muitas vezes você não percebe coisas aspectos, por exemplo, da pedologia que seriam interessantes até de conhecer. Mas eu olho, eu tento, quando eu vejo uma camada sedimentar, eu tenho uma visão, né, a minha percepção é para tentar perceber outras coisas do que a existência de processos pedogenéticos. Tá? Então, eu tenho talvez eu tenha mais dificuldade em perceber essas transições de um horizonte para o outro. Mas eu acho que dessa transição abrupta e aquela gradual seriam as mais comuns. Entendi, Wagner. E só outra dúvida, você disse para a gente não confundir horizonte com camada. Qual é a diferença de horizonte para camada? Então, o horizonte, né, ele é, ele é resultado de processos de pedogênese. Então, todos aqueles processos que a gente falou, de remoção, adição, translocação e transformação, eles ocorrem e eles vão determinar algumas características, seja de cor, seja de granulometria. Então, você vai ter horizontes que vão ser mais argilosos, vocês vão ter horizontes mais arenosos, horizontes mais ricos em matéria orgânica, horizontes mais pobres em matéria orgânica, e isso é o que define o que a gente chama de horizonte. Quando a gente fala em camada, a gente se refere a um conjunto de materiais que tenham características em comum. Essas características em comum têm a ver com processos deposicionais, né? Então, por exemplo, esse corte de estrada que eu geralmente uso como exemplo, lá do 47, você consegue claramente ver ali que você tem dois pacotes de sedimentos com características diferentes. Um mais argiloso, o outro mais arenoso, né? E aquilo você não pode chamar aquilo de horizontes, porque aquilo não tem nada a ver com processos pedogenéticos. Foram processos de acumulação, de sedimentação, que se deu em determinados ambientes continentais, ou fluviais, ou marinhos, né? No caso ali daquela região, eu acredito que sejam ambientes fluviais ou lacustres que desenvolveram aquelas duas diferenças entre as duas camadas. Os horizontes, eles são resultantes apenas de mudanças de cor, né? E tem mais a ver com esses processos pedogenéticos, né? Tem a ver com processos que envolvem aquilo que a gente falou, de entrada, saída, de mudanças minerais que ocorrem ali nas partes superficiais do solo. Tá? Então, basicamente, no campo fica difícil falar, né? No campo é mais fácil perceber, né, a diferença. Mas geralmente, isso eu estou falando, minha experiência pequena em relação a esses processos de identificação, né? Isso é mais visível quando a gente fala em camada, a gente fala mais em rochas mais consolidadas, sedimentos mais consolidados. E já horizontes, você tem material já inconsolidado. Então, uma característica básica é essa falta de consolidação. O solo é material solto, né? Os horizontes são material soltos. E nesse material solto é que você vai ter essas transferências de material de um horizonte para o outro, essas mudanças minerais, né? A perda ou entrada de materiais de fora desse ambiente. Não sei se eu consegui responder. Senão a gente faz uma pesquisa melhor aí para buscar essa diferença. Só mais uma outra pergunta. No caso, um mesmo horizonte, quer dizer, um mesmo solo pode ter vários horizontes ou cada horizonte corresponde a um tipo diferente de solo? Pergunta de novo, Gabi. Passou um carro aqui agora, me atrapalhou. Um mesmo horizonte, não é, um mesmo solo
pode ter vários tipos de horizontes diferentes, ou cada horizonte corresponde a um tipo diferente de solo? Eu acho que você confundiu um pouco a pergunta aí. Se você pensar, quando a gente falou nos fatores que formam, os fatores determinantes do solo, a gente fala em material parental, ou seja, a rocha-mãe, ou seja, a rocha que deu origem àquele solo. Então, dependendo do tipo de rocha, vamos imaginar uma rocha muito comum aqui na nossa região, que vamos colocar um granito ou um gneiss, né, aqui na nossa região, sob as condições climáticas que a gente tem aqui. Então, as condições climáticas atuantes aqui na região, em cima desse granito, vão determinar a formação de um solo que vai apresentar determinadas características. Essa mesma rocha, lá nos Estados Unidos, vai determinar a formação de horizontes com características diferenciadas daqui. Por quê? Porque os processos que vão atuar em cima da rocha lá são diferentes. Enquanto aqui você tem processos intensos de intemperismo, de lixiviação, né, e de evolução, o solo vai ficando mais profundo, lá os solos, a tendência deles é serem mais rasos, e em função das características climáticas, de invernos rigorosos, com acúmulo de neve, e períodos mais secos, né, sem neve, você vai ter um solo originário com características diferentes do daqui. Tá? E mesmo dentro de uma mesma região, você pode ter variações do solo em função de outros fatores, mas em cima da mesma rocha. Então, a mesma rocha pode gerar solo com características diferentes, porque você tem que analisar os outros fatores também que vão ser determinantes no processo de formação do solo. Tá? Então, os solos, eles podem apresentar diferenças. Você vê que, né, aquele mapa que eu mostrei para vocês, o mapa de solos do Brasil, com aquelas classificações dos solos, né, você não consegue identificar ali, por exemplo, regiões de bacias sedimentares, ou regiões de crátons, ou de dobramentos. No caso do Brasil, a gente nem tem, né, de horógenos mais recentes, mas de crátons, de horógenos como o Araçuaí, ou complexos mais de formação de rochas, uma presença de rochas mais cristalinas. Então, independente do tipo de rocha um pouco, né? Você tem muito a atuação do clima que atua em cima daquela rocha é que vai determinar, né, os processos pedogenéticos que vão influir na formação dos horizontes. Não sei se eu respondi. Perguntas, galera? Tranquilo, então? Vamos então marcar a nossa próxima aula para a semana que vem, para a próxima segunda-feira, tá? Com relação à plataforma aqui, pessoal, vocês preferem continuar com o Meet ou gostam mais do RNP? Ah, beleza, então. O pessoal fala que trava menos, né, do que o RNP. Beleza, então. A gente vai continuar, então, usando o Meet. Beleza? Então, galera, uma boa tarde para vocês, uma boa semana, uma semana bem produtiva. Tá? Não sei se algum de vocês fez inscrição para o Congresso Brasileiro de Geologia, geralmente é caro para caramba, mas acho que ele está começando essa semana, né? Quem estiver participando, né, tem um bocado de palestras legais lá, mas tem que pagar. Caro para cacete. Mesmo virtual ainda continua caro. Tá? Então, um grande abraço para vocês, uma boa semana a todos e até a semana que vem. Valeu, Wagner. Obrigado.